ver uma imagem dessas, olha só. Mas é inacreditável mesmo. Uma grávida foi atropelada de propósito em Aracaju. Tudo por causa de uma discussão de trânsito. Ela reclamou que o motorista tinha tirado uma fina, quer dizer, ele passou raspando. Então o que ele fez? Ele não gostou, deu ré, atropelou a moça. Ela está grávida de 6 meses, o motorista fugiu e os moradores da região chamaram o SAMU para fazer o atendimento dela. A irmã da vítima, que não quis ser identificada, disse que ela voltava depois de ter deixado o filho na escola. Hoje pela manhã a gente viu essa imagem e é difícil, né? Acho que para qualquer pessoa, né? Seja do que pense da vida, para qualquer pessoa ver isso. É uma selvageria, né? Selvageria é pouco, na verdade, para definir essa cena aí. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a localizar o motorista, deve ligar para 181. Olha lá. Quem sabe alguém aí, mas tem uma placa ali, né? Quer dizer, a polícia tem que parar essa imagem aí e achar a placa desse infeliz aí. No Disque Denúncia, 181. Pessoal de Aracaju, quem sabe vocês não podem ajudar a achar esse monstro. Bom, além de todos os assuntos pelo mundo, mas nós vamos cair num tema bem real agora. Na verdade, o que a gente vai falar agora parece tema de novela, mas não é. Além de a gente já estar convivendo com a guerra, né? A gente não pode esquecer que a gente enfrentamos a pandemia do coronavírus. E o medo do vírus trouxe efeitos na sociedade que a gente não imaginava, principalmente nas relações familiares. Um deles foi a procura por testamentos, que aumentou muito. Em alguns lugares o número dobrou. Sabia disso? No maior cartório do Rio de Janeiro, por exemplo, a alta por busca de testamentos foi de 106% ao aumento nos últimos 2 anos. Olha só o caso, por exemplo, da advogada Caroline Albernardi, que mora no Rio de Janeiro. Ela só tem 41 anos, é divorciada e tem um filho de 10 anos. Teoricamente, não pensaria em testamento, né, tão cedo. Mas por causa da Covid, ela resolveu deixar registrado em cartório todos os seus desejos. Quer ver? Rodou. Caroline, por que você resolveu fazer um testamento tão jovem? Então, Luísa, eu não pensava em fazer testamento, não era uma coisa que estava nos meus planos. Eu tenho uma amiga que ela é tabeliã, tem um cartório que me atende nas questões jurídicas como advogada, e ela comentou comigo que tinha feito por uma questão pessoal dela e eu achei muito interessante. Eu fiquei com aquilo na cabeça, não tinha uma pretensão de fazer tão cedo, mas no início da pandemia, num episódio de suspeita de Covid, eu fiz um exame, uma tomografia e detectaram um nódulo no meu pulmão. E isso levou uma série de investigações, que felizmente concluiu que não era nada grave, mas até essa conclusão eu me peguei naquela de pensar, bom, o que vai ser? Eu tenho um filho pequeno, um filho único, o que eu poderia fazer para deixar minha vida organizada e os meus desejos também expressos e expressos de uma forma válida, né? Eu decidi deixar algumas coisas práticas e não práticas também, né? Eu digo prática, questão de patrimônio, quem iria gerir o patrimônio do meu filho na minha falta, afinal sou separada, então eu queria deixar algumas coisas específicas sobre isso e também manifestações de vontade, que eu gostaria de ser cremada, que eu gostaria de doar órgãos. Eu acredito que não ia ter disputa, não ia ter problema. As relações familiares são muito saudáveis, felizmente, eu tenho muita confiança no pai do meu filho, nos meus pais, nos meus irmãos. Mas, né, como advogada e a gente que vê tanta coisa todos os dias, e se um dia, né, tomara que demore muito, mas se um dia ele for usado, a minha vontade está lá, não tem dúvida sobre o que eu quero. Viu só? Vida longa para você, Caroline, muita saúde. Por que não se planejar e deixar tudo do jeitinho que você quer, né?
Isso é praticidade. Como além do número de testamentos, as relações familiares também sofreram com a pandemia, hoje eu trouxe aqui, para conversar um pouco com a gente, o Dr. Luiz Kignel. Ele é muito didático, é bom conversar com ele. Entra, doutor. Muito bem-vindo. Como vai, Ana? Vou bem, você? Graças a Deus. Família? Todos ótimos. Vem, senta lá, Kignel, por favor. Você viu esse aumento aí do número de divórcios, né? Deve ter movimentado a sua área. Movimentou. Não é? De testamentos, ou melhor, né? E também de divórcio, que a gente vai falar de divórcio daqui a pouco. Mas eu acho que sim. A pandemia, ela trouxe uma sensação de finitude. A pandemia nos surpreendeu porta de casa para dentro. A gente achava que testamento e morte é coisa de gente velha, é a ordem da vida. Parecia que você estava já falando, vou morrer, é pessimista, né? Infelizmente, a gente enfrentou cada um nas suas relações pessoais, familiares, sociais, pessoas muito jovens indo embora. Então, isso despertou para o brasileiro a reflexão de pensar na sua família com a sua cadeira vazia. É difícil. É difícil. Você parar, senta e fala, bom, o que será da minha família sem eu estar aqui? Então, o testamento é um ato de reflexão e eu acho que ele é um ato de amor para a família. Porque você assume a responsabilidade de cuidar dos seus quando você não estiver mais aqui. Porque você se preocupa para não deixar problemas maiores existirem, né? Exatamente. Não que você ache que ninguém vai resolver, porque você fala, bom, resolva quem quiser. Tem gente também que pensa assim, né? Resolva quem quiser, porque eu não vou estar aqui. Não vou mais estar aqui. Mesmo. Não é a melhor solução. Né? Agora, o que é um testamento? Explica pra gente assim, porque acho que existem tipos de testamento, né? O testamento, ele é um ato de vontade que não tem valor jurídico enquanto você está vivo. Então, você não está antecipando herança. As pessoas confundem testamento com doação. Então, acho que a primeira linha divisória é que doação você doa em vida e está doado. Testamento você diz... Pode doar para quem quiser. Para quem você quiser. Tem as regras legais, o que pode e o que não pode, mas, em princípio, você está transferindo em vida o teu patrimônio. E não tem arrependimento. O testamento é um ato onde você materializa uma transmissão futura. Portanto, você pode alterar. E essa é a beleza do testamento. Você faz um testamento hoje, com as suas disposições de vontade. Amanhã a vida muda, você muda, a família muda, o patrimônio se altera. Você volta com o teu advogado ao cartório e faz um novo testamento. Né? Então, ele é um mecanismo de organizar a bagunça. Porque a sucessão é uma bagunça, tem que ser só uma bagunça organizada. Né? Então, essa é a função do testamento. Regrar as disposições patrimoniais pós-morte. Gente, olha, são 3 tipos de testamento. Tem a escritura pública de testamento, que é a mais comum, né? Feita pelo tabelião de notas no cartório. Tem o testamento particular, que é feito com advogados, e são necessárias 3 testemunhas. E o testamento cerrado, feito com advogado, levado a cartório, o tabelião fecha sem ninguém ler. Só é aberto quando a pessoa morre. Explica para mim um pouco as diferenças. O melhor testamento é o testamento público. As pessoas têm uma confusão, Ana. Elas acham que o testamento público é que todo mundo vai eu vou assinar hoje, amanhã vai lá minha família ver o que eu escrevi. Não é isso. Não? O testamento público, obrigado, é que o tabelião da fé pública que você assinou de livre e espontânea vontade, sem erro, dolo e coação. Quer dizer, aquilo que está escrito ali, ele viu, você leu, assinou porque você queria. Você queria. Mas para acesso ao testamento, você só consegue levando a certidão de óbito do testador. Quer dizer, não é qualquer um que pode chegar lá e meu pai e minha mãe eles fizeram um testamento no cartório. Chego lá, olha, tá aqui meu RG, sou filho do fulano, da Beltrana. O cartório não entrega. Então, o testamento ele tem o seu sigilo e a publicidade é do tabelião que fala, olha, não dá para derrubar, eu vi o seu pai e a sua mãe assinarem. Então, em brigas de família, eu gosto muito do testamento público. Outra vantagem é que ele não se perde. Porque você assina hoje, você vai falecer anos para frente, assim a gente espera, e cadê o documento? Está no cartório. Mas esse é diferente do outro que eu não posso ir lá mudar a qualquer hora, posso? Você pode mudar. O testamento público você vai e faz um testamento novo. Não tem problema nenhum. Vou lá, falo pro Carol, quero rasgar aquele testamento que eu fiz aqui, 2 anos atrás, 10 anos atrás, e quero fazer mudar tudo. Mudar tudo. Não garante nada para ninguém. Então, o testamento público, ele é o mais seguro.
O testamento particular, ele é feito por pessoas que querem uma privacidade excessiva que eu não vejo necessidade, ou tem uma certa resistência a documentos públicos. Não, eu quero uma coisa caseira, mas o testamento não pode ser caseiro. Então, o testamento particular é feito pelo seu advogado com você, preservando as regras de sucessão, e você faz... O advogado te orienta. Tem que orientar, porque tem tanta regra em sucessão, de direitos sucessórios, para você não ter uma cláusula nula, não perder a tua intenção. Por exemplo, me dê um exemplo. Por exemplo, você excluir um filho da sucessão. De repente você está brigada com o filho e fala, vou fazer um testamento, você está fora. Você está fora. Você não vai ganhar nada. Você vai lá, você não consegue nem registrar isso em cartório. No cartório público, no instrumento público, não. No particular, você, querendo burlar a lei, você faz no particular. Não vai valer. Então, eu não recomendo. Tem uma lei que diz o seguinte... Regra de sucessão. Os filhos são herdeiros necessários de uma parcela do seu patrimônio. Quantos por cento? 50% do meu patrimônio chama-se parcela legítima. Quem legitima é a lei. Quem está nessa caixinha? Os descendentes, os filhos. Na falta de filhos, os pais ou avós, né? E sempre o cônjuge. Então, ele está nesse 50%. Está nesse 50%. Quer dizer, de tudo que uma pessoa... é uma coisa bem simples e clara. Tudo que a pessoa tem, do 100% que você tem, seja seu carro, seja qualquer coisa que você tenha uma joia, de repente, que você ganhou e que tem valor financeiro, que as pessoas vão brigar por ela, um terreninho, né? Aí o que acontece? 50% só do valor total desse terreno você não pode doar esse terreno para outra pessoa, não pode deixar no testamento para outra pessoa, porque 50% do terreno, do valor do terreno, na verdade, vai para os seus filhos e para o seu marido, ou para os outros descendentes. Agora, os outros 50% a pessoa pode... É parcela livre, chama-se parcela disponível, você dispõe como você quiser. Você pode dar aí só para um filho, só para o cônjuge, só para o companheiro. Você pode, por exemplo, tenho lá um terreninho. Aí você fala assim, vai dar uma briga, gente, olha, não faz isso não. Aí esse 50% é dos filhos e se os outros 50%, além dos 50% que o marido tem direito, ou os outros, para simplificar, 50% é dos filhos e do marido e dos descendentes, e dos outros 50% eu vou doar para uma amiga minha que me ajudou a vida inteira. Posso fazer isso? Pode, não deve. Não deve, porque vai dar uma briga danada, porque é terreno que vai... Porque a gente também não pode, isso é uma lição, assim, 35 anos fazendo o testamento. Não adianta a gente colocar no testamento as nossas frustrações de vida. O que não resolvemos em vida, não resolvemos em testamento. O testamento ele organiza a bagunça, mas se você fizer uma redação dos teus desejos impossíveis, você piora o problema. Imagine, então, irmãos que são condôminos do mesmo terreno, mas um tem mais do que o outro. Né? Por quê que um tem mais? Porque um ganhou a disponível essa parcela livre, dos 50 eu dei só para um filho. Entendi. Então você cria uma disputa. A mãe deixou mais para um filho, do que tem 4 casas no terreno, ela deixou 3 casas para os 3 filhos, 2 casas para os 2 filhos e 2 para um filho só. Se forem casinhas que dá para dividir, menos mal, mas quando é um terreno indivisível é complicado. Então, o testamento é a tua oportunidade de verificar o que você tem. Por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho um terreninho, eu tenho uma poupança. Né? O meu filho é Uber. Eu vou deixar o carro com ele. Meu filho é 99. O que for, eu vou deixar o carro com ele. Por que eu vou deixar com os irmãos que não dirigem? Né? A minha filha mora em outro estado, não vazou o terreno. Eu deixo o dinheiro. Então, você pode calibrar as composições entre o patrimônio dos teus filhos, olhando também a realidade de cada um. Então, é uma arte fazer testamento. Por isso, tem que ter calma e tem que ter tempo. Quer dizer, não adianta estar nervoso e resolver ir lá e vou ferrar com aquela pessoa lá. O melhor amigo do cliente é o travesseiro. O segundo é o advogado. Então, a gente sempre fala, pensa, que a gente escuta no escritório, consultas, eu quero, disse, eu vou fazer, calma. Eu já entendi, eu já anotei, volta para casa, pensa, a gente fala amanhã. Porque senão você acaba dispondo coisas no momento da ira. Né? E a gente não vive irado, né? A gente decide coisas erradas. Deus, não. Então, precisa ter um pouco de cuidado. Então, eu achei uma pergunta que chegou de São Paulo, do José Maria da Silva. Essa pergunta é boa.
as pessoas herdam dívidas? Ótima pergunta, Ana. As pessoas, não é que elas herdam dívidas, as pessoas herdam o espólio do falecido. Quando alguém falece, surge uma figura jurídica chamada espólio. E o espólio é créditos e débitos. É conta de padaria, crédito e débito, conta fácil. Então, eu vou herdar o que a gente chama de patrimônio líquido. Pagas as dívidas de quem faleceu, o que sobrar é nosso. Então, quando uma pessoa falece, deixando... Então, ela herda as dívidas. Herda no limite do patrimônio. Ah, porque... Ah, entendi. Então, assim, essa que é a inteligência da pergunta. Então, assim, eu tenho um patrimônio de 100 moedas e tenho uma dívida, meu pai deixou uma dívida de 50 moedas. Eu pago as 50 moedas e partilho 50 moedas. Meu pai deixou uma dívida de 100 moedas e um patrimônio de 50 moedas. Eu não vou receber nada, mas também não vou pagar a dívida. Ah, quer dizer, o que faltar do que ele está devendo dessas 100 moedas, se ele está devendo 150 moedas e deixou 100, você só paga até 100. Paga quem? Aí escolhe. O credor. Então, mas... Você espera ser convocado pela justiça para pagar, para não pagar errado, né? Aí você vai pagando até acabar as 100 moedas. E é uma administração 50... chata, porque você investe tempo, recursos e não vai ter nenhum benefício. Mas dá trabalho. É da estrutura de cada família. Dá trabalho. Aí você me falou de 2... Né? Temos o terceiro, que é o cerrado. O cerrado olha, eu fiz poucos, fiz e faço, porque ele é um instrumento assim, você faz com o cliente o testamento, leva ao testamento particular, como se fosse particular, leva ao tabelião, o tabelião pergunta para você, o senhor leu? Li. O tabelião não lê. Ele lacra o testamento com selo notarial e te devolve. E diz que você é responsável pelo que está escrito ali dentro. Exatamente. Como advogado, né? Ele entrega para o cliente. Entrega. O cliente deixa com o advogado ou com quem ele quiser e o advogado, que é o depositário, guarda no cofre. Novela, às vezes, a gente vê isso. E alguém chega e fala, ou um advogado liga e fala, eu tenho aqui um testamento, parece todo mundo senta na frente do advogado. Na frente do juiz, e o juiz quebra o lacre. Só é na frente do juiz que vai ser aberto. Porque se o lacre quebrar antes, o testamento perde o valor. Qual que é o problema desse testamento? É você perder. Você perde o testamento. Eu te dou um testamento hoje. Você já teve algum cliente seu que perdeu o testamento? Cerrado não, porque a gente guarda em boas mãos, né? Ficam conosco, né? Mas a gente não recomenda. Mesmo o particular, embora ele seja particular, a gente recomenda que o cliente registre o testamento particular em outro cartório chamado Títulos e Documentos, onde se registram documentos. Para se você perder a via, está lá anotado. Mas eu recomendo sempre que a melhor estrutura de testamento é o testamento público. Feito em cartório, com tabelião, não só... Custa caro, só pra gente... Não, ele custa... Varia de estado a estado, mas eu te digo que ele custa entre R$ 1.800 e R$ 1.900 um testamento em cartório. Porque você não paga impostos, porque não há transmissão de propriedade. Você só paga emolumentos cartorários. Então não é um custo elevado. E você organiza a tua sucessão para que os teus familiares ou quem for possam usufruir da melhor maneira. A única recomendação é que você tenha um advogado que te oriente no que você vai escrever ali para não causar esse transtorno, de repente você querer uma coisa que é impossível pela lei. Eu acho que tem que ter uma orientação, não é só escrever lá e eu vou lá registrar no cartório. Eu acho que tem que ter um conhecimento de alguém que possa te ajudar, né, na orientação para que depois não crie mais problema do que solução. No Exatamente. Final da história, né? Chegou uma outra pergunta das redes sociais. O Rogério quer saber: posso fazer um testamento, dividir meus bens, mesmo eu tendo filha única? Vamos lá. Naquela parte, vamos lembrar sempre que nós temos 100 moedas de patrimônio. 50 moedas, quem define a divisão é a lei. Então, irá para a filha única dele e, eventualmente, se ele tiver cônjuge, esposo ou marido, ou companheiro ou companheira, dividem lá. Aos outros 50, ele pode deixar para a filha ou para quem ele quiser. Né? Mas, você me permite aproveitar... Qual será a dúvida dele? Eu vou imaginar, talvez, que ela seja menor de idade. Estou supondo. E aí, o testamento começa a se tornar um instrumento rico. Porque você pode, em testamento, colocar regras de proteção aos seus filhos. E aí ele tem um grande valor, não só patrimonial. Com filhos menores, eu quero que alguém olhe pelo patrimônio dos meus filhos enquanto eles forem pequenos. Que foi o que a advogada do exemplo da matéria fez. Ela deixou isso, ela deixou filho de 10 anos. Alguém para fazer, olhar pelo filho menor,
quem vai administrar o patrimônio, que nem sempre é o pai ou a mãe vivos. Às vezes eu não quero, né, que seja a mãe da criança ou o pai, eu quero que seja uma outra pessoa. O que eu só corrigiria e aconselharia quem a gente entrevistou é que as disposições de cremação e doação de órgãos não são em testamento. E te explico a razão. O enterro é feito horas depois. O testamento é feito dias depois. Você já está enterrado. Você vai abrir o testamento para olhar se vai cremar, você já enterrou. Vai lá, você doa órgãos, já foi. Não é na hora que a pessoa morre que abre o testamento. Não. Então, existe um documento em separado, é um documento simples. Aí sim, um particular reconhece firme, dizendo, eu peço que os meus órgãos sejam doados ou não doados, e eu opto pela cremação. E dá esse documento para quem ele quiser, porque não tem nenhum valor patrimonial. Então, não é no testamento. É um documento particular simples. E dá para a família, quem vai estar perto, obviamente. Nesse momento, para você poder escolher. Tá, voltando ao caso lá do Rogério, se tem uma filha menor... Eu acho que ele tem que fazer um testamento para dar as regras de proteção. Por exemplo, esse imóvel é incomunicável com a filha e não com eventuais companheiros ou companheiras que ela possa ter. Esse imóvel é empenhorável por dívidas que ela possa ter. Você faz regras de proteção, né? Eu deixo o patrimônio para ela, mas eu peço que fulano ou beltrana administrem o patrimônio. Se ela for menor de idade. E se for maior, naquela parcela livre, na segunda parcela, você pode pôr até uma idade, inclusive, mais elevada. Né? Como assim? Eu ganhei herança dos meus pais, né? Eu recebi metade pela parcela legítima, quem legitima é a lei, que é o 50%? E metade de presente é a parcela disponível. Na parcela legítima, eu alcanço o controle do patrimônio aos 18 anos de idade, maioridade civil. É a regra civil. Mas sobre a parcela disponível, ela pode vir com encargo. Olha, eu te dou esse presente, mas esse dinheiro, essa poupança, você tem que administrar junto com a sua irmã, com seu tio, com seu amigo, por mais X anos. E você prolonga a proteção. Né? Então, entendi. Cada caso é um caso. Né? Assim, o testamento é um instrumento que não adianta ir no minutário, né? Vai lá no cartório, me dá uma minuta de testamento. E me dá um dicionário de testamento. Não dá. Não, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vou aproveitar a presença aqui do Dr. Quigno. Eu quero falar sobre um outro aumento significativo que aconteceu na pandemia, que são os divórcios, que é o que eu falei lá no começo, lá me enganando. E hoje o divórcio pode ser feito até por videoconferência. Não é mais preciso encontrar os ex-parceiros na hora de ir lá assinar o papel, sabia disso? Eu achei tão legal isso. Ele é sério, ele não nem ri. Assinar o papel por videoconferência ou na mão ali, olho no olho, faz alguma diferença? Para você deve fazer, né? Eu acho que a pandemia trouxe situações inusitadas para a gente, né? Ela forçou a vida digital. Você não imaginava reuniões. Nós fizemos programa com você digital. Fizemos digital. Fizemos. E era inimaginável. Precisava vir não, nós fizemos à distância. Então, o mundo virou digital, né? A telinha apareceu de vez. Então, em bom tempo, o Colégio Notarial e o Conselho Nacional de Justiça regulamentaram as escrituras, né, online. Né? Você pode fazer hoje escrituras de divórcio, até testamento você pode fazer online. Pode assinar contrato online. Hoje você assina, você tem um certificado digital, então a vida ficou assim. Então, assim, hoje que o divórcio digital é mais uma comodidade, né? Não é uma necessidade, mas é mais uma comodidade. Assim, aumento dos casos, né? Eu acho que se a gente teve um aumento, um pouco por conta talvez da pandemia, a pandemia também criou falsos casais, porque as pessoas foram morar juntas, né? Para não ficar sozinho. Por comodidade. Né? Então, namorados não moravam juntos. Quando namorados, já falamos isso em outros programas, quando namorados moram juntos, eles estão em união estável. Mas na pandemia, que foi uma exceção, né? Um mundo novo, namorados foram morar juntos sem terem a intenção de formar família. Era por comodidade, por economia, por bem-estar. E essas relações acabaram e eu tive casos no escritório, no meu mundo, de que gente falou, não, mas ficou bom, vou ficando por aqui. Vai casar. Vou casar. Eu falei, não, mas era só na pandemia. Só na pandemia. Então você criou situações de conflito. Mas e aí, juridicamente, teoricamente, pela lei, antes da pandemia, se você mora junto com alguém, não importa se é um mês, um ano, não importa, não tem essa... Não tem prazo. Tem um bom senso, né? É tudo acho que é uma questão de intensidade e de uma coisa assim, vocês serem vistos como um casal casado. Na sociedade. Na sociedade, é uma prova sempre importante. Agora, teve gente que terminou essa relação de 1 ano e meio, falou, não, mas nesse 1 ano e meio, como a gente esteve como se casados fôssemos,
eu quero uma parte do teu patrimônio que você ganhou esse ano e meio. Então, tivemos litígios no escritório? Tivemos, porque as pessoas... Quer dizer, mesmo que a pessoa não tenha querido, depois de 1 ano e meio, continuar junto e casar e realmente constituir uma família, a pessoa teve um dos pais... Um dos dois que falou, acho que ficou bom isso aqui, deixa eu ver se dá para receber alguma coisa. Eu quero... Deixa eu ver. Pedir não custa, né? A gente tem uma figura não custa, a gente tem uma figura da faculdade, eu estudava todo tempo que tinha direito romano na faculdade, né? Chama-se ius esperneandi, que é uma previsão legal. É o direito de espernear. Tá. Você vai lá, pegou. Tá. Então, infelizmente, há a boa-fé, infelizmente tem a má-fé. Olha, os números que a gente tem provam isso, né? Mas antes de eu falar dos números dos divórcios, tem uma pergunta que veio pelas redes. Existe documento de doação de um bem sem ser testamento, por exemplo? Como é que funciona? Então, vamos lá. Vamos separar sempre doação e testamento. Doação é um ato em vida. Eu dou para você um patrimônio e você aceita receber. Isso é doação. Então, em vida, eu dou para você um imóvel, um dinheiro, eu te dou. E você aceita receber. Os dois praticam o ato. É um ato bilateral. Eu dou e você aceita, e você recebe. Isso é doação. Testamento é um ato unilateral. Eu faço um testamento te beneficiando e você... fazer a doação, você tem que ir lá e ir lá no cartório, em vida, pagar os tributos. Tá, eu falo, eu quero fazer uma doação desse imóvel aqui para esse... Então, nós vamos fazer uma escritura de doação, pagar o imposto de transmissão. Quem faz isso é o cartório ou o advogado? O cartório. Preciso de um advogado? Precisa, porque o cartório ele vai instrumentalizar, mas você tem que alguém que monte a estrutura para você, né? Obviamente, quando são coisas mais simples, você pode ir a um cartório sozinho, né? Leva a matrícula de imóvel, preciso doar um imóvel para o meu filho. O cartório faz a doação. Preciso doar com uma cláusula de incomunicabilidade, preciso doar uma parte. Então, quando é uma coisa que você tem que ter uma consulta, não é obrigação do cartório. O cartório faz um excelente serviço na instrumentalização, que é o correto. Ele não dá consultoria, não é a função do tabelião. Tá? Então, assim, só para diferenciar, doação é um ato em vida, testamento é um ato pós-morte. Eu faço em vida, mas ele só vale pós-morte. Eu, por exemplo, já fiz 4 testamentos. Estou viva aqui até hoje, não morri porque eu fiz testamento. Dizem que é pé quente. O testamento... É verdade, porque o tempo vai passando, né? E você vai adequando a realidade dos filhos que cresceram, das novas situações, eventualmente, né? Que tem gente que... Você é casado há 35 anos com a Silvia, quase 40 já, né? De namoro já bateu nos 40. Tem gente que não tem essa felicidade na vida, né? Acontece. Tem uma parceria que dure esse tempo, né? E aí você vai mudando as determinações e vai adequando o testamento conforme a vida vai mudando. Exatamente. E quanto você quiser, né? Bom, temos mais uma pergunta sobre o testamento. A Daniela quer saber. Perdi meus tios em acidente de trânsito no ano passado. Eles não tinham dependentes em comum. Apenas ela tinha uma filha e todos os bens do casal estavam no nome dele, que não tinha filhos, só pais vivos. O que a filha dela deve fazer? Eu tô lendo que os tios casados e a tia tinha uma filha não comum com o tio falecido. Isso. Essa é a minha leitura. Isso, e o tio falecido só tinha os pais dele. Só tinha os pais. Então vamos lá. Na sucessão do tio, na falta de descendentes, herdam os pais do tio e a esposa se ainda fosse viva. E na falta da tia, herda o marido e a filha única dela. Mas, Quer dizer... Mas se o marido morreu também... Se o marido já foi... Eu não sei se morreu, desculpa. Eu não sei, não está escrito na pergunta se faleceu o casal. Né? Se ele faleceu antes, vamos imaginar que ele faleceu primeiro. Então, no falecimento dele, uma parte do patrimônio foi para os pais dele e uma parte foi para a esposa. E quando a esposa falece, né, só vai para a filha dela. Quer dizer, os sogros, os pais do marido já falecido, não são herdeiros dela. Acho que essa que é a questão. Ou seja, os sogros não são herdeiros. Aí desce tudo para a filha. Para a filha dela. Esse perfil perguntou. Eu sou adotado e a minha família fez um documento me tirando o direito de herança, mesmo tendo o sobrenome deles. Esse documento é válido? Não. O documento não é válido? Não. A adoção, feita da maneira correta, como eu estou entendendo, né, ela cria um vínculo jurídico, né? É a paternidade e maternidade jurídica, né? Então, o filho,
ele tem direitos sucessórios, igual aos filhos biológicos que esse casal eventualmente tenha, né? Então, não tem como excluí-lo da sucessão, lembrando, naquela parcela legítima, naquela metade obrigatória. Assinar um documento que você renuncia à herança futura, no direito brasileiro não é permitido, não há essa figura. Então, não tem como filhos ou como cônjuges ou companheiros, quando vão... eu vou renunciar à herança da minha esposa desde agora. Não existe. Não? Né? Quando ela falecer, o senhor vem ao cartório e fala, olha, eu recebi e eu não quero. Mas dizer em vida, quando eu receber, se eu sobreviver a ela, isso não vale. Então, nessa consulta, não. Esse documento que ele assinou, não, acho que nem deve ter sido em instrumento público. Acho que o tabelião não lavraria isso. Uma pergunta só ligada a outra coisa. Mesmo o casal tendo casado com separação total de bens, se a pessoa morre, eles estando juntos, né, e ainda casados, mesmo com essa pré-determinação no cartório do casamento, né, se a pessoa morrer, ele tem direito a 50%, ou ela, no caso. É a grande inovação do novo Código Civil, exceção a quem se casa com mais que 70 anos, que tem outra regra. Quem se casa com menos de 70 anos é separação total de bens. E nesse caso, se esse casal se divorcia, não tem partilha. Se esse casal, um dos dois falece, tem o cônjuge sobrevivente e também, Ana, o companheiro em união estável. Então, tanto o cônjuge casado no casamento civil como o companheiro de união estável, o sobrevivente tem direito a uma parte da herança junto com os filhos da pessoa falecida. Tem direito. E que é uma grande inovação. Inclusive se você não tiver filhos comuns também. Então, veja como aí o testamento volta para tentar regularizar essa bagunça e falar, bom, eu tenho meus enteados, né? Eu não quero ser condômino deles, então eu faço um testamento para organizar essa minha sucessão. Eu conversaria com você até amanhã, porque eu tenho perguntas variadas. Pessoais e públicas e particulares de amigos meus e tudo. Mas agora não vai dar situação. Ô, Vivi, só tem aquela última coisa que você me falou aqui. Inventário substitui testamento? Não, o inventário é a instrumentalização do testamento. Você faz um testamento em cartório, ocorre o evento falecimento, o juiz de família, ele homologa o testamento, vê se ele está em ordem, se ele está conforme a lei, se ele respeitou a legítima, se não tem cláusula nula. Bom, o juiz homologa. Homologado o testamento, se abre o processo de inventário. O que é um inventário? É a transmissão do patrimônio do falecido para os seus herdeiros necessários ou herdeiros testamentários do testamento, onde o juiz ou o cartório de notas, conforme o caso, você recolhe os tributos devidos ao Estado pela transmissão de patrimônio, o teu acréscimo patrimonial por sucessão tem imposto, que varia de Estado a Estado, né? Então depende, tem uma regra de 2% até 8%, então, varia de Estado a Estado, é um tributo estadual. Então, o inventário é a formalização, assim, alguém faleceu, deixou um testamento, um terreno. Então, o juiz reconhece o direito de eu receber esse terreno. O direito, o recebimento do terreno, a instrumentalização, a transferência da propriedade é feita via processo de inventário. Ih, rapaz, por isso que tem tanta briga, porque tem gente que não concorda com o negócio da sucessão e fica esse inventário e fala assim, mas tem um inventário que tem 30 anos lá e eu não consigo receber. Ganhou um prédio inteiro e não posso fazer nada. Acontece muito e as pessoas passam muito tempo brigando, patrimônio se deteriorando, né? E é uma pena. E tem isso. Sim. Família é um negócio interessante. É uma boa definição, interessante. Dr. Luiz Kignel, gente, publicou 4 livros. O mais recente é A Morte Não Toca Violino, é uma ficção que eu li. E é uma delícia. Além dos outros livros, já de juridiquês, mas é muito bom sempre tê-lo aqui, viu, Luiz? Obrigado, Ana. Eu queria agradecer por tudo, né? Pelo tempo que você já nos deu ao longo desses 20 anos de programa e o quanto a gente tem ajudado algumas pessoas do outro lado com o seu conhecimento. Tá Obrigado pelo carinho, pela acolhida, sempre à disposição. Obrigado, um abraço na família. Obrigado. Tá bom, eu vou fazer um intervalinho agora, que são 10 horas e 5 minutos. E de volta nós vamos falar, sabe do quê? De briga, claro, BBB, claro, imagine, jogo da discórdia. A gente volta já. Você vai ver agora imagens de hoje de Kiev.
A Rússia intensificou os bombardeios contra a capital da Ucrânia, subiu para 3 milhões o número de ucranianos que fugiram para outros países nos 20 dias, já, hein, gente? 20 dias de guerra. É impensável ainda no mundo de hoje, né, Luiz? Infelizmente, não imaginávamos. Volto já. Diga lá, ó, você quer saber onde você pode encontrar tudo que você precisa? E sabe o que é melhor? Aqui, ó. E sabe o que é melhor ainda? Você vai encontrar com muito desconto lá na Americanas, porque tá rolando a Semana do Consumidor Americanas e hoje é um dia especial, porque hoje é Dia do Consumidor. Na Americanas não tem essa, mas lá na Americanas é a semana inteira, não é só hoje não, tá? Mas não tem essa de descontinho, não. É descontão, porque você vai encontrar ofertas com até 80% de descontos e até 50% de cashback. Você compra parte do dinheiro e volta para você. E aí, por exemplo, o que você está procurando agora? Pensa aí, brinquedos? Está na loja. Celulares? Está no app. Tem até 80% de desconto e até 50% de cashback? Está na mão. Pois é, milhares, milhões de produtos na Semana do Consumidor. Relaxa, olha, tá tudo lá. Na Americanas você acha notebook Dell Inspiration 15 com processador Intel Core 13 por apenas 10 vezes de R$ 309,99. Mas tem que aproveitar agora, porque é só hoje no app, tá? É só hoje. Se você ainda não tem o app Americanas, então é só baixar. O que você quer fazer? Aponta a câmera agora do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela e procure por Americanas na sua loja de aplicativos. Ah, e nas lojas também tem muitas ofertas imperdíveis. Visita a loja. Você quer ir na loja? É legal ir na loja. Tem mais de 1.800 lojas espalhadas pelo país. Então aproveita. Porque você já sabe, né? Só Americanas tem tudo, a toda hora e em qualquer lugar. Vai conferir, tá? Gente, olha, o Ivo Madogo já chegou aqui, já tá... Pode ficar sentado, meu amor. Tudo bem? Tudo bom, e você? Rapaz, o bicho não para. Aquela casa tá esquentando de uma forma... A gente achou que depois que a Jade saísse, o negócio fosse ficar mais assim, né? Falar, não sei, né? Nossa, mas... Porque mesmo saindo, a Laís continua ali. O jogo da discórdia ontem. Deu o que falar, né, Ana? E a dinâmica foi até simples, né? Porque era pegar uma flecha de manipulador, traidor ou de... Ai, meu Deus do céu, esqueci. Só um minuto. Vivi, me ajuda? Manipulador, traidor ou... Gente do céu, me deu branco, Ana Maria, desculpa! Medroso, desculpa. Socorro, Mentiroso. É que é tanto adjetivo interessante. Era medroso, Dico, não era mentiroso, não. Bom. Medroso mesmo. Então vamos lá. Medroso. Desculpa. Ó. O avatar, espetar esse avatar, né? E aí a pessoa falava. E o Tadeu pediu para que os participantes que estavam no paredão começassem. Então já rolou logo o embate ali do Scooby com o Lucas, que indicou ele, e ele não gostou nada disso. Quer ver, Ana? Aí eles estavam se preparando, né, para ir no... Tirou foto comigo pro feed, fez questão de ficar para mim, conversando comigo e falando várias coisas. Ele se colocou num lugar, né? Além do que só o educação, cumprimento, tudo. Quer dizer, ele, né, tava ali ainda dizendo das questões, porque o Lucas usou questões pessoais, né, pra falar. Isso ele tava falando do Lucas. Do Lucas, que o Lucas indicou com coisas pessoais, falando que ele não precisava do dinheiro, que ele não se comprometia com o jogo, e o Scooby tá lá batendo na tecla que ele se compromete sim. Inclusive, foi o que ganhou 3 lideranças. Ele joga bem pra caramba, né? Assim, tá ali de bom vivan, mas joga muito bem, né? Exatamente. Bom, e aí teve também o Vini, né? Que perdeu mais uma vez a chance de se posicionar no jogo, e a gente tem o VT do que ele falou pro Gustavo, que ele se enrolou todo na hora de dar flechada, Ana.
Manipulador, na falta de um adjetivo melhor, para Gustavo. Acredito que desde que ele chegou aqui, realmente nunca se falou tanto em movimentação de jogo. Isso acaba que meio que influencia as outras pessoas, não necessariamente no sentido negativo, mas acaba que as opiniões, as falas meio que influenciam as pessoas e elas se deixam ser manipuladas por isso. Quer responder, Gustavo? Não, quero sim. Eu sei que não é adjetivo, mas eu não me considero manipulador, porque se eu fosse manipulador, eu teria conseguido escapar da votação semana passada. Então, eu me considero um despertador, porque algumas pessoas já chegaram para mim e falaram que se acordaram para o jogo depois que eu cheguei. Eu me senti até feliz com isso. Pois é, esse está na ponta da língua, né? Que o Vini se enrolou mais uma vez, né? Agora tem uma treta que já está virando tradição no jogo da discórdia, né? Que é a Laís versus o Arthur. Mais uma vez ela escolheu atacar o Arthur e ela usou a flecha de manipulador para dizer que ele faz a cabeça dos meninos e tudo mais, né? No jogo ali teve uma treta forte. Vamos dar uma olhadinha nesse VT. Gente, aí essa encrenca eu tava vendo essa hora. Continuou, né? Continuou e o Arthur levantou um assunto aí sobre a Laís, que foi assim de deixar a gente aqui do lado de fora. Será que isso acontece mesmo? Dá uma olhadinha. Olha, eu não sou psicóloga, nem tenho essa pretensão de jeito nenhum. Mas, né, eu diria que o emocional dela supera qualquer encrenca desse... É com ele o negócio dela. Eu adoraria responder pra ela que conviver, ele convive, né? Eles estão confinados na mesma casa, eles convivem. Você mostrou aqui pra Jade, inclusive, ela pedindo ali desculpas pro Arthur, querendo falar que queria conhecer a família. Não, mas é engraçado, o que eu acho mais fantástico, assim, né? Que parece que eles estão em 2 programas, em duas televisões diferentes, né? Porque estão ao vivo. Eles estão ao vivo 24 horas, né? Não é que está ao vivo lá no jogo da discórdia. Aquele momento, inclusive, eu acho muito interessante, porque eles se arrumam e tudo, né? E depois, durante o dia, quem quiser entra lá e tá todo mundo aí no pay-per-view, né? E a Globo repercute, inclusive, esses momentos de dentro do pay-per-view. G-Show. Né? Do G-Show e tudo. E estão lá, todo mulambento, né? E parece que ali eles não estão no BBB, né? Então, quer dizer, só vale o que eles falam a hora que eles estão com o Tadeu lá, ou que estão fazendo formaram uma dupla para fazer uma... É que eles sabem que a dimensão ali naquele momento são todas as TVs ligadas ao Brasil inteiro assistindo aquele momento ali que eles julgam importante. Mas eles esquecem que hoje em dia as redes sociais que ficam assistindo ali o pay-per-view direto repercute tudo, né? Mas essa história dela ficar cochichando com os outros depois e repercutindo é assunto que obviamente interessa para todo mundo. Então isso repercute independente do horário que ela fale com ele, Exatamente. Né? Não é só aquela hora ali. Parece que esquece do que falou, do que fez, né? E se joga porque se queima, né? Esse é que é o problema, né? Exatamente. E não parou por aí, tá? Não? Um terceiro round ali ainda que deu as argumentações ali entre Arthur e Laís para falar um pouquinho mais o que cada um pensava. Olha esse VT. Eita, rapaz! Eita, nós! E amanhã, quem será que chega aqui? Olha, eu já vim em homenagem às plantas, que eu sempre acho que a gente tem que eliminar a planta. Então, pra você aí de casa que pensa, fulano de tal é planta, ou outro, enfim, escolha a sua planta, tem que cuidar vote das plantas, e deixa não vai eliminar aqui, planta nenhuma. Mas você tem um espaço garden, né? Então, tem que cuidar das plantas, gente. Vai fazer o quê? Obrigada aí, até a próxima, amanhã. Tchau. O papo do BBB, inclusive, continua, Vivi. Quem será? É isso? Não. Ah, é? Ah, não, disse que você não volta hoje. Não, hoje não. Falamos demais. Já temos a nossa receita de frango, que é uma sobrecoxa de legumes facinha de fazer e deliciosa. Volto já. Olha, gente, hoje é comemorado o Dia da Escola. Escola, aquele lugar onde a gente aprende a ler, escrever, entender o que é bom e o que não é. E também é o lugar onde a gente aprende a fazer contas, né? E é por essa formação que eu sei que Next é o melhor banco digital do Brasil. Com o Next,
Você resolve tudo pelo celular com muita praticidade, sem sair de casa, sem ficar pendurado no telefone. E isso você faz com um único app aqui, só esse app aqui. Além desse app, que entrou na minha vida para não sair mais, olha a quantidade de benefícios. No Next você tem conta sem tarifas, cartão sem anuidade, serviços gratuitos e ilimitados como Pix, saques, transferências e também aqueles famosos mimos, que são descontos exclusivos e oportunidades únicas que só cliente Next tem e muito mais. Viu como o Next é tudo diferente e melhor? Então é só abrir a sua loja de aplicativos aí no celular e buscar pelo Banco Next ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no cantinho da tela e pronto. Abaixe o app e solicite a sua conta hoje mesmo. Com o Next você vai fazer acontecer. E já que é o dia da escola, né? Deixa eu mandar um beijo para meus professores de matemática, que foram ótimos. Eu adoro matemática, de verdade. Bora fazer sobrecoxa? Essa não precisa saber fazer conta. Não, conta para comprar, o frango está num bom preço agora, né? Que tal uma sobrecoxa de frango? É com você aí do outro lado, Ana Maria, vai lá. Aí hoje é aquele dia assim, que você chega em casa e fala assim, não vou fazer quase nada de jantar e tal. Aí de repente o marido liga e fala, eu tô indo jantar com um amigo e tal. Aí você fala, mas só tem sobrecoxa. Menina, você vai fazer um jantar, você não faz ideia daquilo que você vai servir. Dá uma olhada nesse prato, primeiro a belezura dele e olha o que tem de ingrediente aqui. Você vai servir bonito assim? Nossa, você precisa pôr 2 saquinhos assim, um dentro do outro, botar dentro de uma tigelinha. Aí você vai pegar a sua sobrecoxa lindinha, com pele e tudo, porque ela fica mais gostosa, por mais que vocês falem, não gosto de pele e tal, mas ela dá sabor, mesmo que você tire depois, se você não quiser comer e tal, que você está de regime, não tem problema nenhum, mas bota ela aqui que ela vai te dar sabor e vai ajudar a você embelezar o seu prato a hora que você servir. Aí feito isso, o que você vai fazer? Você começa assim, pega alecrim, vai lá na feira e compra aquele alecrim bonitinho assim, olha, fresquinho, põe o seco não, até o seco é legal, mas depois você vai tirar isso daqui, tá? Então você vai botar os ramos de alecrim aqui, lindamente, não precisa tirar do galinho, ele vai passar o sabor, porque ele vai ficar lá um tempinho na geladeira. Vai pegar alho, esses 2 raminhos de alecrim, são 2,5 colheres de sopa, não tenha medo não de botar o alho, tá? Picadinho ou raladinho. Aí vai pegar uma cebola assim, olha, grande, você corta essa cebola em 8 partes, assim, em pétalas, né? Em pedaços, assim, que você vai entender já porque que nós estamos fazendo isso. Feito isso, você vai colocar molho inglês. Aqui esse molho inglês está indo 2 colheres de sopa de molho inglês, vinho branco. Nós estamos colocando 150 ml de vinho branco seco, tá, gente? Doce não vai aqui. Vai ficar pode até ir, mas vai ficar uma receita diferente. Põe o sal agora, aí açúcar mascavo, estou pondo 1,5 colher de açúcar mascavo, que vai ajudar a dar sabor e cor, dá um gosto meio adocicado, mas não fica doce não, tá? Páprica, você vai usar 2 tipos de páprica. Então são 2 colheres da defumada e 1 colher da picante, tá? Porque você colocar, você vê que vão 3 colheres de páprica, né? E vai te dar, e essa picante, ela dá um sabor bem diferente. Se você já usou páprica ou usa com frequência, se não usa, com a picante você toma cuidado, tá? Limão Tahiti, o suco de um limão Tahiti. Pimenta do reino, a seu gosto. Você viu que eu fui pondo aqui, né? E essa noz moscada aqui, você rala ela na hora, que ela vai ficar mais saborosa, vai dar mais gosto. É um tequinho de noz moscada, só para dar aquele saborzinho. Feito isso, já tem o líquido aqui, né? Que eu tenho o vinho, principalmente, e o frango, que vai soltar com esse sal que a gente colocou, ele desidrata. Então vai criar um líquido ali embaixo que vai nos ser muito útil na segunda etapa da receita. Mas para já temperar, sabe aquela batatinha quando você come num assado assim? É uma batatinha bolinha, essa aqui, ó. E eu estou usando aqui para esse quilo de frango, olha o quanto vai render.
600 gramas de batata bolinha. Não tá bonito? Ó, com esse tempero todo. Aí você vai precisar fechar bem isso aqui, porque de vez em quando você vai dar uma virada nele. Amarra aqui, aí você vira assim. E daqui, você vai deixar 3 horas lá na geladeira, tá? Pra pegar o tempero. E na hora e meia, assim, você lembrar, você vai lá, passa lá e dá uma virada nele, assim, de ponta cabeça. Um pra lá e outro pra cá. Feito isso, tira do saco e coloca tudo aqui. Você nem ligou o fogão. Ó, quando cria líquido, tá vendo? Aí você vem e pega os pedaços do frango, você coloca todos com a pele para cima. Vai pegar manteiga, no caso aqui 50 gramas de manteiga gelada, tá, gente? Põe em cubinho assim e distribui em cima do nosso frango aqui, que vai ajudar não só a saborizar, mas deixar aquela carne, não deixar a carne seca, sabe? E vai pegar o papel alumínio, ainda vai coisa aqui ainda. Vai pegar o papel alumínio, prender ele direitinho, aí vamos pôr ele pra lá. Aí eu vou tirar o bonitinho ali. E ele vai ficar lá 40 minutinhos, meia hora por aí. Obrigada, Maria. Aí vem aqui, tira, vamos ver. Tira devagar aqui para não vir aquele... Ai, que aroma maravilhoso. Olha quanto líquido ficou aqui embaixo. Aí você fala, acabou, né? Não, não acabou. Aí você vai pegar ervilha torta, limpa, e você vai colocar aqui em cima, vai distribuir aqui, porque agora nós vamos dar uma cozinhada nesses legumes. Você pega a ervilha torta, fresquinha assim, deixa aqui em cima, e aí brócolis em floretes, em pedaços assim, em florzinhas separadas. Eu vou molhar um pouco esses nossos legumes aqui. Ele vai lá pro forno, gente, mais 30 minutos a 250 graus. Aí bota lá. Olha, não tá nem tão quente. Eu vou queimar a mão daqui a 5 minutos, Maria. Ai, obrigada. Não tá quente mesmo. Aí 30 minutinhos, mais a temperatura do forno mais pegada, 250 graus, tá? Aí acontece isso aqui, olha que espetáculo. Quero pegar o cardinho e colocar aqui em cima. Aí a visita chega, você molha ele assim, ó. E vem. E agora nós vamos tirar a prova do 9. Você aí comigo. Embaixo você vai colocar as batatinhas. Olha que bonito que fica. Você pode colocar um arrozinho aqui do lado. E essa ervilha torta, mesmo que ela dá uma queimadinha assim, ela fica defumada. Sabe aquele sabor de defumado? Com esse caldinho aqui, se o Louro tivesse aqui, ele ia dizer assim, ai, um arroz, hein, com esse caldinho. Porque um arroz com caldinho desse, todo mundo merece, né? Eu tô feliz assim. Aí, ó, se você não quiser comer, como eu disse, né? A gordura aqui do peito, que protegeu, umidificou e deu sabor. Eu vou comer porque eu gosto. Mas olha a textura da carne, né? Ela não tá aquela coisa ressecada quando você olha. Você olha, ainda mais frango, né? Às vezes não pega sabor, é uma coisa sonsa, vem. Tá quente. Tá muito bom. Olha, pode pôr uma farinha também aqui. Eu adoro. Um caldinho com farinha faz quase um pirão. Rapaz do céu. Vou almoçar por aqui mesmo. Vai lá, com a moça lá do outro lado.
Olha, gente, a gente está na Semana do Consumidor, como eu já disse aqui hoje, né? E a Decolar está preparando uma live imperdível hoje à noite. Acesse esse QR Code aqui para não perder a oportunidade. Ó, tem tanto cupom de desconto que não dá nem para contar, mas eu vou dar um spoiler. Hoje, às 18h, na live Shopping Decolar, durante o período da live é de 1 hora, tá? Os clientes que têm cartão de crédito Visa terão um super desconto exclusivo e mais. Me contaram agorinha mesmo que acabaram de ativar 15% de desconto para compras dos ingressos da Disney. Bom demais, é ou não é? Então vai se preparando, porque vai ter oferta, surpresa, concurso, muita coisa incrível. Se você não conseguir assistir a live, ainda tem as melhores ofertas e promoções da Semana do Consumidor no site da Decolar. São muitos cupons de descontos em voos, hotéis, ofertas surpresas. Então, acesse aqui esse QR Code e saiba mais sobre o que vai acontecer na Decolar. Vamos lá? Vamos viajar, né? Tá na hora da gente começar a viajar já. Ó, eu quero aqui agradecer os livros que eu recebi. A gente recebe, graças a Deus, alguns livros, né? Bastante. Mas eu quero mandar um beijo especial para Karina Godoy, que está lançando o livro Calma, Você Não É Mulher Maravilha. São histórias do dia a dia, da arte de ser mãe. A Karina é jornalista aqui da Globo e é mãe da Maitê. Um beijo, viu, Karina? Parabéns, está uma delícia o teu livro. Quero mandar um outro beijo super especial para um menino que eu conheci, que hoje já é um rapaz, né? O Luiz Kinderé, que está lançando uma biografia que traz a história de como um estudante que vendia brownies na faculdade, que é ele, e foi quando eu o conheci, ainda moleque, vendendo brownies que ele fazia na cozinha da casa dele. Ele virou um empresário e transformou um bico num império. Então, muito orgulho, viu, Luiz, de fazer parte. Inclusive, eu estou no livro, parte dessa história linda, de muito trabalho e de acreditar que a gente pode. E esse moleque fez isso, viu? Parabéns, Luiz. Você merece tudo e mais alguma coisa, tá? Super beijo. Hoje quem está fazendo aniversário é um cara que eu morro de saudade e que eu admiro muito, que é o Caçulinha, músico. Também um outro músico fantástico, que eu sou fã, é Oswaldo Montenegro. Um beijo, Oswaldo. E você vai ficar também com uma moça que eu sou muito fã dela e que vai se encontrar com você já no encontro, que é a Fátima Bernardes. E o melhor é usar o seu sorriso para mudar o mundo do que deixar o mundo mudar o seu sorriso. Não desiste não, vamos sorrir juntos, tá? Vamos nessa? Não tem problema o problema, vai passar, tá? Tchau, até amanhã.